Olá, está começando mais uma edição do Digitais Entrevista. E o tema de hoje é a seleção brasileira, como ela era vista antes e depois do 7-1. O nosso convidado é Wagner Lopes. Atual técnico de futebol, o último clube que ele treinou foi o Paraná Clube. Já como jogador, ele participou da Copa do Mundo de 1998 pela seleção japonesa. Também atuou em clubes como São Paulo, Cachoeira Reysol, Nagoya Grampus, entre outros. Vamos começar fazendo a primeira pergunta, Wagner. Primeiramente, bom dia. Bom dia. A seleção brasileira, ela tem uma fama de ser muito respeitada, ser talvez a camisa mais pesada do futebol mundial. O que você acha que deve ser isso? Aos títulos, grandes jogadores, capacidade dos técnicos? Quais seriam os fatores? Eu acho que junta um pouquinho de cada coisa, um pouco pela capacidade individual de cada atleta, mas também, graças aos 5 títulos que conquistamos, é que essa fama se expandiu pelo mundo. Então eu vejo muito da qualidade individual de cada jogador. Certo. Passando um pouco mais para frente agora, na Copa de 98, que é a Copa que você atuou. Naquela Copa, como que a seleção, as outras seleções, elas viam a seleção brasileira como uma das grandes favoritas? Ela era temida? Ou eram, porque chegava tendo sido campeão, era atual campeão mundial, e também tinha o Ronaldo, que tinha sido 96 e 97 o melhor do mundo. Naquela época, eu acho que nós já víamos, pelo menos lá fora, no Japão, a seleção brasileira como favorita, sim. Não só pelo Ronaldo, que a gente sabia que tem um talento extraordinário, mas principalmente pelo conjunto, pelo número de jogadores de grande qualidade que tinha, junto com a Argentina. A França, por ser o país sede, eu sinceramente não acreditava que fosse chegar onde chegou. Então, o sentimento daquela época é que ficaria com algum país da América do Sul, principalmente a Argentina e o Brasil. Tanto que a França teve uma caminhada difícil no Paraguai em prorrogação, e a final que o Zidane que acabou sendo... Foi o diferencial. Foi o diferencial. Já agora, após o 7-1, passando mais um período, a seleção brasileira, ela chegava em 2014 como uma das favoritas por ser, em casa pelo menos, muitos torcedores e imprensa acreditavam. Você acha que depois do 7-1 a seleção brasileira caiu em descrédito ou as outras seleções veem ela como uma seleção um pouco mais abaixo? Muito se discute com relação ao que aconteceu em 2014. Eu vejo de uma maneira um pouco diferente da maioria, porque você não consegue fazer um planejamento no Brasil, jogando em solo brasileiro, para você ter cautela, para você pensar numa probabilidade das coisas não fluírem bem, não dar certo. Então, não só naquela época, mas agora eu vejo muita falha na preparação mental do atleta. Por exemplo, se o cara não tiver num dia bom, se ele não reagir de forma positiva, o que nós vamos fazer? Então eu vejo que, de um modo geral, o atleta profissional ele é muito mal preparado mentalmente. Porque se você falasse naquela época, antes de começar os jogos, olha, vamos segurar, não vamos para cima, vamos ter um jogo defensivo, vamos ter uma defesa mais sólida ao invés de atacar, de abrir o time e ir para frente. Todo mundo ia falar, você está louco, você está maluco? Nós estamos jogando na nossa casa, os caras têm medo de nós já fomos campeões 5 vezes. Então é muito difícil você analisar por esse ângulo de ter cautela, de ter cuidado. Você está enfrentando numa semifinal, numa expectativa de que o Brasil vai dar espetáculo contra um time que já foi inúmeras vezes finalista e campeão também. Então eu vejo que naquela época, quando, inclusive nas últimas 4 Copas do Mundo, eu fui comentarista para a TV japonesa, para a Nippon Television, que é a dona dos direitos televisivos lá, e eu falei na época como comentarista, e eu escrevi uma coluna no Yomiuri Shimbun, no jornal de Yomiuri também lá de Tóquio, eu disse o seguinte, o Brasil não tem um plano B. Se as coisas não fluírem bem, se as coisas não derem certo, se o Brasil cair na semifinal, vai ser comparado com a tragédia de 1950, quando perdeu a final para o Uruguai. Então eu via a seleção do Filipão naquela época com qualidade que tinha, mas com um setor defensivo com problemas de cobertura, de dobra, de marcação. Então eu não acredito que a sorte não esteve do nosso lado, eu acredito que a preparação não foi a ideal, principalmente em termos psicológicos para suportar a pressão
que jogando em casa ocasiona em qualquer seleção. E eu acho que aquele incidente de você perder de 7-1 fez com que o brasileiro passasse a pensar que as coisas podem não correr bem. Só que pensar é uma coisa, agir é outra. Nós não fizemos nada para mudar isso, a não ser um maior engajamento dos treinadores em fazer curso, em se preparar melhor, em ter o lado tático mais importante do que o lado individual. Porque na minha visão, até então, até hoje, muitos clubes se prioriza muito a qualidade individual do atleta. E o brasileiro nisso é melhor do mundo, não tenha dúvida. Agora, jogar coletivamente com linhas bem compactadas, com dobra de marcação, com balanço defensivo feito corretamente, com você saber antever o improviso que o atleta vai fazer, é uma coisa difícil, porque todo mundo sabe que o improviso é o drible. Você, no 1 para 1, você ganhar o duelo individual faz com que abra espaço e você use melhor a superioridade numérica. E naquela situação o Brasil não teve nenhuma condição de criar a superioridade numérica, de ganhar o duelo individual, ou seja, achavam que iam desfilar em campo e não era isso que a Alemanha queria. Né? As críticas que a imprensa faz, elas podem prejudicar ou... Muitas vezes você vê jogadores sendo campeões e não acreditavam na gente, não sei o que. Você acha que a imprensa ela pode prejudicar ou ajudar? Os jogadores técnicos, eles sentem as críticas? Sentem. Eu acho que hoje, na verdade, a mídia social ela deu voz para o torcedor. Antigamente o torcedor não tinha voz a não ser a vaia na hora do jogo. Mas hoje a repercussão das redes sociais é uma coisa muito grande. E aquilo nem sempre representa o que a grande maioria do torcedor está pensando. Então eu vejo que a imprensa ela exerce um papel fundamental em qualquer esporte, em qualquer sociedade. É fundamental, é importantíssima a ação da imprensa. E o ângulo de visão, dependendo do interesse, muda. Então eu vejo muitas situações sendo direcionadas sem um parecer técnico, um parecer com conhecimento teórico e prático. Às vezes as opiniões elas vão muito no achismo, na opinião individual e não numa pesquisa de campo bem elaborada, num olhar mais profissional da coisa. Por exemplo, eu não posso trabalhar a construção ofensiva. Eu não tenho como eu trabalhar a construção ofensiva mostrando para o jornalista, mostrando para o grande público o que eu estou fazendo no dia a dia, porque aí tudo o que eu estou fazendo na construção ofensiva, na saída de bola, um exemplo, vou falar de parte tática, mas os zagueiros abrem nos laterais, os laterais avançam, os meias de beirada vêm por dentro para você criar uma situação de saída de jogo e não dar o chutão no tiro de meta. Se eu fizer isso na frente da imprensa, no outro dia, todos os times vão saber como eu estou jogando. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente fecha o treino para que aquilo não viralize, para que aquilo não seja domínio de todo mundo. E muitas vezes o jornalista, não vendo o que foi treinado, ele critica sem ter visto. Então, o ideal seria que ele visse, que a gente abrisse o treino, que ele pudesse, mas que ele não soltasse, principalmente para os adversários. Isso é uma coisa impossível de acontecer, porque você não tem como controlar e até a liberdade de expressão é uma coisa garantida. Então você tem que deixar todo mundo dar a opinião, mas sabendo o que foi trabalhado e quais são os conceitos de jogo que você quer. Voltando agora um pouco para a parte mental. A seleção brasileira em 2018, você acha que nessa Copa, tendo em vista do que aconteceu, o 7-1 em 2014, ela pode estar preparada mentalmente para caso venha sofrer 2, 3 gols muito rápidos, que é algo difícil de acontecer, mas que você tem que estar preparado mentalmente, porque às vezes em 5 minutos um jogo pode se decidir. Uma coisa muito interessante, eu acabei de me formar na licença Pro da CBF, agora em dezembro de 2017, e o Tite teve presente dando aula para nós lá na Granja Comari. E essa pergunta eu fiz para ele. O que está sendo feito em termos psicológicos para preparar a nossa seleção para enfrentar todas as adversidades que vamos enfrentar na Rússia? E ele foi de uma transparência sensacional. Ele falou assim, na verdade a gente deixa a parte mental pro individual, para conversar com o atleta individualmente. Então nós não temos hoje na seleção brasileira um psicólogo esportivo.
De todas as formas, a gente deixa para que o atleta se preocupe com o que ele vai pensar, ansiedade, estresse, o nível de pressão que é exercido sobre o atleta, a gente deixa para o atleta resolver. Orienta, conversa, mas eu entendo que isso é muito pouco. Até ele falou, nós não vamos fazer nada, mesmo porque não tem tempo, não adianta eu pegar um psicólogo esportivo e levar o cara para a Copa do Mundo, se reunir 3 semanas antes, para que ele faça um trabalho de curto prazo para uma Copa do Mundo. O que seria o ideal? Que a federação mandasse para cada clube, como é feito na Alemanha desde 2002, inclusive. A federação alemã tem 14, pelo menos foi o que eu li, tem 14 psicólogos esportivos e esses 14 rodam a Alemanha toda para fazer trabalhos ou em grupo ou individual com cada atleta. O ideal, na minha visão, seria que cada clube tivesse o seu psicólogo esportivo, mas é muito complicado. Até onde vai o psicólogo esportivo? Qual é a função dele? Até que ponto ele vai intervir na parte técnica, na parte tática? Até quanto as orientações dele vai dar resultado? Isso é uma coisa difícil de mensurar, porque existem muitas coisas que são subjetivas. Então eu vejo que a preparação na parte mental dos atletas de alto rendimento é muito bem feita quando é um esporte individual. Quando é um esporte coletivo, é muito complicado. Eu falo por mim que eu gosto muito, e estou estudando psicologia esportiva, começo meu TCC agora em maio, eu vejo que é muito difícil você direcionar o atleta pensando só em coisa positiva. Vai ter um momento da competição, um momento do dia, um momento do treinamento, que ele vai sentir insegurança. E você só consegue intervir nisso, existem muitas ferramentas de biofeedback, de neurofeedback, mas o atleta precisa confiar. E para confiar você precisa criar uma situação de confiança. Você precisa conquistar a confiança do atleta, e isso demora, não é uma coisa simples. Então a gente precisa parar para pensar isso e fazer com que, caso você tenha essa situação de falta de confiança, ansiedade, controle de ansiedade, estresse, que você saiba como passar isso adiante para poder resolver todas as questões. Certo. O fato da seleção brasileira, agora um pouco aproveitando que falou do Tite, que você conversou com o Tite, o fato da seleção brasileira não ter um técnico há muito tempo, temos sempre ter, cada ciclo geralmente é um técnico a cada 4 anos. Nessa última agora foi o Dunga e depois o Tite. O Brasil pode entrar em desvantagem com relação às outras seleções que mantiveram, como por exemplo a Alemanha. A Espanha também teve mudança, mas a Alemanha, por exemplo. Eu acho fundamental que nós tivéssemos uma filosofia de jogo. Por exemplo, muda o treinador, se você for ver os clubes que mantêm o mesmo treinador, ele mantém uma filosofia de jogo, uma metodologia de trabalho. Eu acredito que a nossa filosofia de jogo na seleção brasileira é o jogo apoiado, é o jogo de posse de bola, de rodar, de ter o controle da bola para criar ou igualdade numérica ou superioridade numérica para você ir para o improviso, que o brasileiro é imbatível nisso. Então eu vejo que se você consegue fazer com que o treinador tenha tempo para desenvolver e respaldo da diretoria para poder trabalhar, é muito mais fácil de você criar uma filosofia de jogo, uma metodologia de trabalho, um modelo de jogo que represente o que a torcida espera da seleção. Então eu acho que todo mundo sabe que o brasileiro é habilidoso, que o brasileiro toca bem a bola, e eu acho que a grande seleção que fez, não só em 70 quando foi campeão, mas a seleção, apesar de não ter sido vencedora em 82, é uma seleção que deixou uma impressão muito boa de qualidade individual, de técnica apurada para poder acertar os passes, para ter o jogo apoiado, para ter ultrapassagem, para ter triangulações rápidas. E é isso que o brasileiro espera, né? E para isso eu acredito que se você conseguir manter o Tite nas próximas Copas do Mundo, eu acredito que a facilidade que ele tem de gerenciar pessoas, de fazer com que o atleta execute o que ele pensa, eu acho que o Brasil ganha muito, apesar que
houve um encaixe muito bom com essa seleção. Eu acredito que das últimas Copas de 2002 para cá, eu acho que nem em 2002 a gente acreditava tanto. O Brasil conseguiu a classificação no fim das eliminatórias. E trocando de treinador, como aconteceu agora com o Dunga e antes, né, o Mano, Dunga e agora o Tite. Eu acho que o nosso jogador ele se adapta muito rapidamente ao que o comandante quer. E isso, por um lado, é bom, por outro lado, é ruim, mas eu acho que encaixou bem e o Brasil vai muito bem preparado, pelo menos técnica e taticamente. Eu acho que o lado mental é que me preocupa se acontecer de algum revés, alguma coisa que aconteça, que a gente precise ter o equilíbrio necessário para poder ter um plano B, um plano C, para poder superar. Para encerrar, você vê o Brasil como favorito da Copa de 2018? O Hexa é possível? Eu acredito que sim. Nós temos qualidade individual, nós temos um senso de improviso de todos muito, muito grande. Me preocupa a parte coletiva, principalmente os dois zagueiros. Eu acho que nós estamos melhores, nós estamos com mais solidez na parte defensiva. Nós temos ultrapassagem dos dois laterais, tanto o Marcelo de um lado como o Daniel Alves do outro. São muito ofensivos, mas os dois têm muita dificuldade no enfrentamento defensivo na hora da linha de 4, e o Tite faz as duas linhas de 4, e eles têm dificuldade no duelo individual, na hora de marcar, mas eles são muito bons ofensivamente. Resta saber se o mesmo ímpeto que eles vão descer para atacar, se eles vão ter o mesmo ímpeto para voltar. Ou seja, a recomposição rápida vai ser um grande diferencial nessa Copa, porque eu vejo que as transições, tanto a transição defensiva, quando você perde a posse de bola, o que você vai fazer após a perda? E quando você recupera a transição ofensiva, quando você recupera a posse de bola, o que você vai fazer para atacar, isso aí vai determinar se você vai vencer ou não. Se você demorar para recompor ou se você demorar para contra-atacar, a maioria dos times vão defender atrás da linha da bola. Então, vai ser difícil de entrar, principalmente nas seleções europeias, porque eles fazem uma linha de 5, uma linha de 4 e um na frente, com velocistas para poder puxar o contra-ataque. É muito difícil entrar nos grandalhões lá, você com 5. Prova disso, Brasil e Inglaterra foi o 0-0, um jogo que o Brasil não conseguiu entrar. A Inglaterra toda desfalcada e mesmo assim o Brasil não conseguiu. Praticamente o time olímpico, né? O time sub-23. Então eu vejo que os europeus defendem muito bem. E uma coincidência, no Japão, ano passado, eu trabalhei no Niigata Albirex, e a gente defendia com uma linha de 5 também. Quando você defende com uma linha de 5, os laterais, eles não puxam o contra-ataque. Quem puxa são os meias de beirado, que sendo rápido, você vai ter a defesa adversária sempre exposta. E uma coisa que me preocupa é isso, o Brasil rodar muito a bola, quando errar, você ficar exposto no contra-ataque para jogadores rápidos. Isso é uma coisa que preocupa, e tenho certeza que o Tite está cuidando disso para que não aconteça você tomar gol de contra-ataque, sendo que você tem a posse de bola. Então, por hoje é isso. Gostaria de agradecer a presença do Wagner no Digitais Entrevistas e fique ligado para novas edições.